Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. A história de Esperanza e Dom Rafael, a chegada da mulher inesperada. O carromato rangeu uma última vez, antes de parar diante dos portões carcomidos da hacienda Santa Rosa de Los Pinos. O vento norte soprava impiedoso, levantando poeira que dançava como fantasmas ao redor das tejas caídas e das paredes descascadas. Esperanza Guadalupe Herrera desceu lentamente, seus 25 anos, marcados por uma melancolia que contrastava com a determinação em seus olhos castanhos escuros. A propriedade respirava abandono. O corral estava vazio, as madeiras do portal gemiam como lamentos antigos, e apenas um gato selvagem de pelo alaranjado observava a recém-chegada com desconfiança felina. O som de seus passos ecoou no pátio central, onde uma fonte de pedra seca guardava folhas mortas como memórias esquecidas. Foi então que ele apareceu. Dom Rafael Antônio Mendoza emergiu da sombra dos pilares como uma aparição. Homem alto de ombros largos, seus 35 anos, eram sublinhados por cabelos castanhos que já prateavam nas têmporas e olhos verdes que guardavam uma tristeza ancestral. Vestia camisa de linho branca manchada de terra e calças de couro gastas pelo trabalho. "Você é a mulher que respondeu ao anúncio?" perguntou com voz rouca, como quem há muito não conversava com ninguém. "Sim, senhor. Esperanza Herrera. Vim de Guadalajara para trabalhar como cozinheira." Rafael estudou-a em silêncio. Observou suas mãos pequenas, mas calejadas, o vestido azul marinho simples, mas limpo, os cabelos negros presos num coque que deixava escapar alguns fios rebeldes. Havia algo nela que despertava sua desconfiança, talvez a postura digna demais para alguém que fugia. "Sabe cozinhar comida mexicana de verdade? Aprendi com as freiras de São José. Sei fazer tudo o que um homem precisa para se alimentar." Ele assentiu brevemente e indicou uma escada estreita que levava ao andar superior. "Seu quarto é no sótão. Pequeno, mas tem janela. A cozinha fica ali." Apontou para uma porta lateral. "Preciso de jantar às 6. Nada complicado." Esperança subiu os degraus de madeira que rangiam sob seus pés descalços. O quarto era minúsculo, mas limpo, com uma cama estreita, um baú antigo e uma janela que oferecia vista para os campos ressecados. Pousou sua única trouxa sobre o baú e desceu para conhecer seu novo reino. A cozinha era ampla e bem equipada, com fogão de lenha, prateleiras de madeira e panelas de barro penduradas nas paredes. Encontrou os ingredientes básicos: frijoles negros, tortilhas secas, cilantro, cebolas. Suas mãos trabalharam com destreza familiar, temperando a sopa com cominho e deixando as tortilhas de maíz douradas e quentes. Quando serviu o jantar na mesa de cedro da sala, Rafael comeu em silêncio. Cada colherada parecia despertar algo adormecido em sua memória. O tempero estava perfeito. A sopa tinha o calor exato de uma casa habitada por afeto. Ao terminar, ele se levantou e murmurou sem olhá-la: "Solo necessito que me alimentes. Nada mais." Esperança recolheu os pratos sem responder, mas seus olhos captaram algo que as palavras dele tentavam esconder. Naquele homem havia uma fome que ia muito além do corpo. O que segredos se esconderiam por trás daqueles olhos verdes?
E que passado sombrio havia trazido Esperança até aquela hacienda perdida no tempo? Os primeiros dias de desconfiança. Os dias seguiram um ritmo de desconfiança mútua. Esperança acordava antes do amanhecer, preparava o desayuno, huevos rancheiros com salsa verde e café negro, e depois se dedicava à limpeza da casa. Rafael saía para inspecionar as terras quase vazias, retornava apenas para as refeições, comia em silêncio e desaparecia novamente. Ela percebia que ele a observava. Sentia o peso daqueles olhos verdes quando lavava roupas no pátio, quando varria os corredores cantarolando baixinho canções de Guadalajara, quando se sentava na varanda para remendar suas saias. Havia nessa vigilância constante um medo que ela não conseguia decifrar. Foi numa tarde de vento frio que Esperança descobriu a capila abandonada nos fundos da propriedade. Pequena construção de adobe, com teto parcialmente desabado, guardava ainda vestígios de altar e paredes pintadas com santos desbotados, e foi ali, atrás da capela, que encontrou o tesouro esquecido. Pacotinhos de sementes embrulhados em papel pardo, guardados numa caixa de madeira protegida por um oratório improvisado. Crisântemos brancos, lavanda, sementes de girassol. Alguém, algum dia, havia sonhado com um jardim naquele lugar esquecido por Deus. Sem pedir permissão, Esperança começou a plantar. Preparou a terra ressecada com suas próprias mãos, regou com água trazida em baldes da cozinha, murmurou orações que aprendera no convento. Não era rebeldia, mas necessidade. Sua alma precisava ver algo crescer naquele lugar onde tudo parecia morrer. Rafael descobriu o jardim secreto numa manhã de dezembro. Encontrou-a ajoelhada entre os brotos minúsculos, as mãos sujas de terra, cantarolando uma oração a São Francisco. A raiva que subiu em seu peito foi imediata e inexplicável. Quem disse que podia fazer isso? Esperança ergueu os olhos sem demonstrar medo. Ninguém, senhor, mas as sementes estavam perdidas. Seria pecado deixá-las morrer. Não plante nada aqui. Tudo morre nesta terra. Ela se levantou lentamente, sacudindo a saia. Talvez seja por isso que precisa plantar, para lembrar que nem tudo precisa morrer. Naquela tarde, preparando mole poblano para o jantar, Esperança se queimou no fogão. O grito involuntário ecoou pela casa silenciosa. Rafael apareceu na cozinha como se tivesse corrido, encontrando-a com a mão direita mergulhada numa tigela de água fria, lágrimas de dor nos olhos. Por um momento, hesitou na soleira da porta. Depois, aproximou-se e examinou a queimadura com cuidado inesperado. Tem pomada de sábila no armário do meu quarto, disse, a voz mais suave. Vou buscar. Retornou com uma pasta verde que cheirava a plantas medicinais e aplicou delicadamente na pele ferida. Suas mãos eram grandes, mas surpreendentemente gentis. Esperança observou seu rosto concentrado, as rugas finas ao redor dos olhos, a cicatriz pequena no queixo. Graças, murmurou quando ele terminou. Rafael não respondeu, mas no dia seguinte Esperança encontrou um par de botas de couro macio ao pé de sua cama. Tamanho perfeito. Couro trabalhado à mão. Ela havia caminhado descalça pelos pisos frios da hacienda durante 2 semanas, e ele havia notado. Seria aquele o primeiro sinal de que o coração de pedra de Dom Rafael começava a amolecer, e que outros gestos silenciosos revelariam os segredos guardados entre aquelas paredes? Segredos do passado. Revelados. O comerciante ambulante chegou numa manhã de janeiro, quando o sol ainda lutava para aquecer o ar cortante. Tomás Herédia, homem gordo de bigodes brancos, conduzia uma carroça abarrotada de mercadorias e novidades. Mas não foram os tecidos coloridos ou as panelas reluzentes que fizeram o coração de Esperança disparar. Foram as palavras que ele sussurrou a Rafael no pátio central. Dom Rafael, agente em Guadalajara procurando uma mulher chamada Esperança Herrera. Família importante, os Vázquez de la Torre. Dizem que ela seduziu o filho deles e roubou joias da família antes de fugir como ladra na madrugada. Esperança, que organizava especiarias na cozinha, sentiu o mundo girar ao redor de seus pés. Através da janela aberta, viu Rafael endurecer como estátua de sal. Os olhos verdes se voltaram para ela com uma frieza que cortou sua alma como navalha. Naquela noite, ele não apareceu para o jantar. Esperança serviu a mesa para 2, acendeu as velas, esperou até que a comida esfriasse. Depois subiu para seu quarto no sótão e chorou em silêncio contra o travesseiro de penas. Ao amanhecer,
Rafael bateu na porta do quarto dela. Preciso saber a verdade, disse, os olhos como pedras verdes no rosto pálido. Esperança desceu à cozinha, preparou café e se sentou diante dele à mesa de cedro. Suas mãos tremiam levemente quando começou a falar, mas a voz se manteve firme. Trabalhava como costureira para a família Vasques. Eduardo, o filho mais novo, começou a me perseguir. Dizia que eu era bonita demais para ser apenas criada. Uma noite ele entrou no meu quarto bêbado. Tentou me forçar. Eu me defendi com uma tesoura. Cortei seu rosto. Ele gritou que eu havia tentado seduzi-lo, que era uma víbora perigosa. Sua voz se quebrou levemente. Fugi na madrugada seguinte com apenas minhas economias e algumas roupas. Nunca roubei nada, Dom Rafael. Nunca seduzi ninguém. Só queria trabalhar honestamente e viver em paz. Rafael estudou seu rosto por longos minutos. Havia algo na maneira como ela falava, na dor genuína em seus olhos, que tocou uma corda em seu coração ressecado. Naquela tarde, ele cavalgou até o povoado mais próximo e conversou discretamente com outros comerciantes que conheciam Guadalajara. As histórias que ouviu confirmaram suas suspeitas. Eduardo Vasques era conhecido por assediar as criadas. 3 outras moças haviam deixado a casa em circunstâncias similares. A família oferecia recompensa para encontrar Esperança, não por justiça, mas para proteger a reputação do filho. Ao retornar à hacienda, Rafael encontrou Esperança na varanda, com uma trouxa pequena aos pés e os olhos inchados de tanto chorar. Vou partir ao amanhecer, disse sem olhá-lo. Não quero trazer problemas para o senhor. Em resposta, Rafael puxou 2 cartas do bolso da camisa e as jogou na fogueira que crepitava no pátio. As chamas devoraram os papéis que continham as acusações contra ela. Ninguém a procurará mais aqui, disse simplesmente. Esta é sua casa agora, se quiser ficar. Esperança sentiu lágrimas novas escorrerem por suas faces, mas desta vez eram de alívio. Pela primeira vez em meses não precisaria fugir ao amanhecer. Mas será que queimar papéis seria suficiente para apagar o passado? E que outras tempestades aguardavam aqueles 2 corações que começavam timidamente a se reconhecer? Construindo confiança. A primavera trouxe mudanças sutis à hacienda Santa Rosa de Los Pinos. As sementes que Esperança havia plantado no jardim secreto começaram a brotar como pequenos milagres verdes. Rafael, que inicialmente proibira o cultivo, passou a observar discretamente o progresso das mudas quando pensava que ela não estava olhando. As conversas começaram de forma cautelosa. Primeiro, perguntas práticas durante as refeições. Se preferia o café mais forte, se conhecia receitas de mole diferente, se sabia preparar tamales para o dia de Los Reis. Depois, curiosidade genuína sobre técnicas culinárias que ela aprendera no convento de São José. As irmãs diziam que cozinhar é uma forma de oração, contou Esperança numa tarde, preparando massa para tortilhas. Cada ingrediente tem sua finalidade, como cada pessoa tem seu propósito na criação de Deus. Rafael, sentado à mesa da cozinha com uma xícara de café entre as mãos, observou os movimentos precisos dela, a maneira como amassava a farinha de milho com paciência infinita. E qual é o seu propósito, Esperança? A pergunta a pegou desprevenida. Ela pausou o trabalho, farinha grudada nos dedos, e o encarou com honestidade desarmante. Creio que ainda estou descobrindo Dom Rafael. Foi também na primavera que ele descobriu que ela sabia tocar violão. Encontrou-a uma tarde na varanda, dedilhando o instrumento abandonado que pertencera a seu pai. As cordas estavam desafinadas, algumas quebradas, mas Esperança conseguia extrair melodias doces que flutuavam no ar como perfume de jasmim. Onde aprendeu? Perguntou, sentando-se numa cadeira de balanço próxima. Padre Miguel, no convento. Dizia que a música era a linguagem dos anjos. A partir daquele dia, estabeleceu-se um ritual vespertino. Depois do jantar, eles se sentavam na varanda para observar o pôr do sol. Esperança tocava canções tradicionais de Jalisco, enquanto Rafael escutava em silêncio, o rosto relaxado pela primeira vez desde que ela o conhecera. Foi durante uma tempestade de granizo no final de março que algo mudou entre eles. O vendaval chegou sem aviso. Pedras de gelo do tamanho de ovos de codorna, ameaçando destruir o jardim que Esperança cuidava com tanto amor. As plantas! Gritou ela, correndo descalça sob a chuva gelada. Rafael correu atrás, e juntos protegeram as mudas frágeis com madeiras, panos,
suas próprias roupas. Ficaram encharcados, tremendo de frio, mas salvaram cada broto de crisântemo, cada haste de lavanda que começava a crescer. Quando a tempestade passou, eles se olharam no jardim enlameado. Os cabelos de Esperança tinham se soltado completamente, colados ao rosto como pinceladas escuras. A camisa de Rafael estava transparente de tanta água, e pela primeira vez desde que ela chegara ele sorriu. Não foi um sorriso completo, mas um esboço tímido que iluminou seus olhos verdes e desenhou linhas suaves ao redor da boca. Esperança sentiu algo flutuar em seu peito, leve como pólen no vento. Seria aquele sorriso o prenúncio de uma transformação mais profunda? E que segredos ainda guardava o passado sombrio de Dom Rafael? Revelações e vulnerabilidades. As noites de maio eram perfumadas pela lavanda que finalmente floria no jardim secreto. Esperança havia se acostumado a passar os serões na varanda, tocando violão para o silêncio da hacienda. Rafael, que inicialmente apenas escutava, começou a fazer perguntas sobre os acordes, sobre como os dedos se moviam pelas cordas. Gostaria de tentar? Ofereceu ela numa noite particularmente estrelada. Ele hesitou, as mãos grandes e calejadas pelo trabalho parecendo inadequadas para algo tão delicado. Mas aceitou. Esperança guiou seus dedos pelas cordas, corrigiu a posição das mãos, ensinou-lhe os acordes básicos. Quando Rafael conseguiu tocar as primeiras notas de La Llorona, seus olhos se encheram de uma emoção que ele não conseguiu esconder. Minha esposa tocava esta canção, murmurou a voz embargada. Soledad. Morreu há 3 anos de febre. Tentamos ter filhos durante 8 anos de casamento, mas as palavras morreram em sua garganta. Esperança sentiu o coração se apertar. Compreendeu então a melancolia profunda que habitava aqueles olhos verdes, a maneira como ele evitava certos cômodos da casa, o altar com vela votiva que ardia continuamente no quarto principal. Pensei que nunca volveria a confiar em alguém, confessou ele, as mãos ainda hesitantes no violão. Depois que ela morreu, várias mulheres vieram aqui. Algumas queriam trabalhar, outras queriam tomar o lugar dela. Todas acabaram roubando algo antes de partir. A confissão pairou no ar como fumaça de copal. Esperança compreendeu finalmente a vigilância constante dos primeiros dias, os olhares desconfiados, a insistência em trancas e fechaduras. Ela, por sua vez, compartilhou sua própria dor. Contou sobre ter sido abandonada ainda bebê na porta da igreja de São José, criada pelas freiras como filha de Deus, mas filha de ninguém. Sobre os anos de trabalho doméstico para sustentar o convento. Sobre os sonhos de ter família própria que foram se apagando com o tempo. Às vezes penso, se não fui marcada desde o nascimento para nunca pertencer verdadeiramente a lugar algum, disse, os dedos brincando distraídos com as cordas do violão. Todos nós carregamos marcas, respondeu Rafael suavemente. A questão é decidir se elas vão nos definir ou se vamos reescrevê-las. Foi nessa mesma noite que Esperança encontrou, esquecido numa gaveta da sala, um retrato emoldurado da falecida esposa. Soledad era uma mulher bonita, de cabelos louros e sorriso angelical, vestida com trajes de casamento. Ao lado da fotografia, uma vela votiva ainda ardia, alimentada religiosamente por Rafael durante 3 anos de luto. Quando ele a encontrou segurando o retrato, tensionou-se visivelmente. Perdoe-me, disse Esperança, devolvendo a moldura com cuidado. Não queria intrometer-me em suas lembranças. Rafael tomou o retrato em suas mãos. Estudou o rosto da mulher morta como se a visse pela primeira vez em muito tempo. Ela também gostava de jardins, comentou depois de um longo silêncio. Mas nunca conseguiu fazer nada crescer nesta terra árida. Na manhã seguinte, chegou um telegrama que mudaria tudo. Tomás, o comerciante, trouxe a mensagem de Guadalajara. Dom Patrício Mendoza, irmão de Rafael, vinha da cidade do México com propostas comerciais importantes. O que traria esta visita inesperada? E como reagiria a família de Rafael ao descobrir a presença de Esperança na hacienda? A pressão familiar. Dom Patrício Mendoza chegou numa carruagem elegante no final de maio, acompanhado por sua esposa, Dona Carmen, e pela filha solteira, Remédios. A família trazia consigo o ar sofisticado da capital, roupas de tecidos finos, joias discretas mas valiosas e um olhar de superioridade mal disfarçada ao contemplar a hacienda em declínio. Patrício
era uma versão mais baixa e rechonchuda de Rafael, com bigodes encerados e anel de ouro no dedo mindinho. Carmen, mulher de meia-idade com cabelos grisalhos presos em coque severo, examinou cada cômodo da casa com olhos críticos. Remédios, aos 28 anos, possuía a beleza pálida de quem nunca trabalhou sob o sol e o ar entediado de mulher acostumada aos salões da capital. Rafael, hermano, você está vivendo como eremita, declarou Patrício logo na chegada, abraçando o irmão com palmadas vigorosas nas costas. Esta propriedade está caindo aos pedaços. É hora de tomar decisões inteligentes. Esperança foi apresentada simplesmente como a cozinheira e imediatamente relegada ao seu lugar. Durante os 4 dias da visita, ela dormiu na cozinha, serviu as refeições em silêncio e suportou os olhares condescendentes de Carmen e os comentários velados sobre a necessidade de vigilância adequada dos criados. As propostas comerciais de Patrício eram tentadoras: vender a hacienda por um valor generoso, mudar-se para a cidade do México, investir em negócios prósperos de importação. Mas havia uma condição não declarada que se tornou evidente durante o jantar da segunda noite. Remedios está numa idade em que precisa de um bom casamento, comentou Carmen, servindo-se delicadamente do mole que Esperança preparara. E você, Rafael, precisa de uma esposa adequada para reconstruir sua vida. Seria uma união perfeita para ambas as famílias. Remédios corou levemente, mas manteve os olhos baixos, brincando com a comida no prato. Rafael engoliu em seco e murmurou algo sobre não estar pronto para novos compromissos. Por favor, exclamou Patrício, batendo a mão na mesa. 3 anos de luto já são suficientes. Soledad, que em paz descanse, não gostaria de vê-lo definhar sozinho nesta terra esquecida por Deus. Esperança, que retirava os pratos usados, sentiu cada palavra como punhalada. Percebeu que Rafael evitava olhá-la durante essas conversas, que seus ombros se curvavam sob o peso das expectativas familiares. Na terceira noite, ela o encontrou na varanda, sozinho, contemplando as estrelas com uma garrafa de tequila pela metade ao lado da cadeira. Eles querem que eu abandone tudo, disse sem olhá-la, a voz levemente pastosa. Dizem que é pelo meu bem. E o que o senhor quer? Perguntou Esperança, sentando-se discretamente na cadeira ao lado. Rafael riu sem humor. Já faz tanto tempo que ninguém me pergunta isso que nem sei mais responder. No 4º dia, Patrício fez sua oferta final. Comprara uma casa elegante no centro da cidade do México, tinha negócios prósperos esperando investimento e Remédios estava disposta a aceitar um noivado discreto. Esta hacienda só traz lembranças tristes, Rafael. É hora de começar de novo. Rafael pediu tempo para pensar, mas Esperança viu em seus olhos que a decisão já estava tomada. Naquela mesma noite, quando a família dormia, ela fez silenciosamente suas malas. Se ele ia partir, ela não seria obstáculo nem lembrança incômoda. Mas quando desceu na madrugada com sua trouxa, encontrou Rafael esperando-a na cozinha. Onde pensa que vai? Perguntou suavemente. O senhor tem direito à felicidade, respondeu ela, sem conseguir encará-lo. Sua família está certa. Precisa de uma esposa de sua classe, filhos legítimos, uma vida adequada ao seu nome. Rafael se aproximou e, pela primeira vez, tocou seu rosto com a ponta dos dedos. E se eu não quiser uma vida adequada? Seria Rafael capaz de desafiar as expectativas familiares? E que preço pagaria por escolher o coração em vez da conveniência? O ataque ao jardim. A família de Rafael partiu numa manhã tensa, com promessas veladas e ultimatos não declarados. Patrício abraçou o irmão com força excessiva. Carmen beijou-lhe a face com lábios frios. E Remédios acenou discretamente da janela da carruagem. As últimas palavras de Patrício ecoaram pelo pátio como profecia sombria. Você tem até o final do verão para tomar a decisão certa, hermano. A vida não espera por ninguém. Depois que a poeira da carruagem se assentou, a hacienda mergulhou num silêncio pesado. Rafael tornou-se taciturno. Passava horas cavalgando pelas terras áridas, voltava apenas para as refeições que comia em mutismo absoluto. Esperança respeitava sua necessidade de solidão, mas sentia o peso da tensão no ar como tempestade se formando. Foi numa madrugada de junho que o mundo dele se despedaçou. Esperança acordou com cheiro de fumaça. Correu descalça até a janela do sótão e viu o jardim secreto em chamas. As lavandas que haviam florescido, os crisântemos brancos que desabrochavam como pequenos sóis,
as mudas de jasmim que prometiam perfumar o outono, tudo sendo devorado por línguas de fogo alaranjado. Gritou por Rafael enquanto corria a escada abaixo. Encontraram-se no pátio, ele ainda de camisola, ela com o robe mal fechado sobre a camisola. Juntos correram para o jardim, mas era tarde demais. O fogo havia consumido meses de trabalho em poucos minutos. Entre as cinzas fumegantes, descobriram que não havia sido acidente. Madeiras encharcadas em querosene, rastros de óleo desde a estrada principal e, pior ainda, a cruz de madeira da capila havia sido derrubada e rabiscada com carvão. Las putas não merecem altares. Esperança sentiu as pernas fraquejarem. Rafael a segurou antes que caísse, seus braços fortes envolvendo-a, enquanto ela chorava contra seu peito nu. Não eram apenas as plantas que haviam morrido, era a esperança de pertencer a algum lugar, de construir algo belo num mundo hostil. Quem faria isso? Soluçou ela, as mãos manchadas de cinza. Os olhos de Rafael se tornaram pedras verdes incandescentes. Ele conhecia as famílias conservadoras do povoado, sabia quem desaprovava a presença de uma mulher solteira em sua casa, quem sussurrava sobre moral e tradições nas missas dominicais. Fique na casa, ordenou, a voz perigosamente controlada. Não saia por nenhum motivo. Partiu ao amanhecer montado em seu cavalo negro, levando apenas um punhal na cintura e a fúria nos olhos. Esperança passou o dia inteiro limpando os destroços, juntando as poucas sementes que haviam sobrado, tentando salvar algo do massacre. Rafael só retornou ao entardecer, as roupas sujas, os nós dos dedos machucados e ensanguentados. Trazia consigo um olhar de quem havia encontrado respostas que preferia não conhecer. Foram 3 homens do povoado, disse, lavando as mãos feridas numa bacia, pagos por alguém que não quer ver você aqui. Quem? Rafael hesitou, depois decidiu pela verdade brutal. Minha cunhada, Carmen. Ela deixou dinheiro com instruções para resolverem o problema da concubina. Pensei que fosse apenas pressão familiar, mas ela quer garantir que você desapareça antes que eu mude de ideia sobre o casamento. A revelação caiu como chumbo derretido no estômago de Esperança. Ela sempre soubera que era vista como obstáculo, mas não imaginara que alguém seria capaz de tamanha crueldade. Naquela noite, Rafael limpou e enfaixou os cortes em suas mãos com cuidado infinito. Suas palmas estavam em carne viva de tanto socar rostos e paredes, mas ele não se queixou nem uma vez. Quando ela terminou os curativos, ele segurou suas mãos pequenas entre as suas grandes e machucadas. Nunca mais vou deixar que alguém machuque você, prometeu, a voz rouca de emoção. Nunca mais. Mas como proteger alguém que você ama quando o mundo inteiro parece conspirar contra esse amor, e que outras tempestades aguardavam aqueles 2 corações que se descobriam mais unidos na adversidade? Escolhas públicas. O verão trouxe chuvas tardias que revigoraram os campos ressecados da hacienda. Rafael contratou 2 peões para ajudar na reconstrução do jardim, desta vez mais próximo da casa principal, onde poderia vigiá-lo melhor. Esperança plantou novas sementes com dedos que tremiam de emoção. Crisântemos dourados, rosas brancas, um pé de limão que perfumaria os serões futuros. Mas a verdadeira tempestade começou quando chegou o mês de outubro e, com ele, o Dia de los Muertos. Era tradição na região que as famílias se reunissem no cemitério do povoado para homenagear os entes queridos falecidos. Rafael, que nos últimos 3 anos havia visitado sozinho o túmulo de Soledad, surpreendeu a todos ao aparecer na cozinha numa manhã dourada de outono. Quero que venha comigo ao festival, disse, as palavras saindo com dificuldade, como quem não estava acostumado a fazer convites. Esperança parou de amassar a farinha para tortilhas, as mãos cobertas de polvilho branco. Ao povoado? Comigo? Sim, quero que me acompanhe. A resposta simples carregava o peso de uma decisão que mudaria tudo. Aparecer publicamente com Esperança era assumir diante de toda a comunidade que ela não era apenas uma empregada. Era declarar, sem palavras, que ela ocupava um lugar especial em sua vida. Esperança passou 2 dias preparando-se. Costurou fitas douradas no único vestido bom que possuía, um tecido azul marinho que realçava seus cabelos negros. Mas sua maior surpresa foi preparar em segredo um altar especial para Soledad. Na manhã do festival, Rafael a encontrou na sala arrumando flores de cempasúchil ao redor do retrato emoldurado da esposa falecida. Havia velas perfumadas,
pão de muerto feito com suas próprias mãos, água benta numa taça de cristal e uma pequena guitarra de barro representando a música que Soledad tanto amava. Por que fez isso? Perguntou ele, a voz embargada de emoção. Porque ela foi parte de sua vida, Dom Rafael, e quem ama você deve respeitar suas memórias. Foi a primeira vez que usou a palavra amor, ainda que indiretamente. Rafael ficou imóvel por longos minutos, contemplando aquela mulher que honrava a memória de sua esposa morta sem ciúme ou ressentimento. Chegaram ao povoado no final da tarde, quando o sol pintava as casas de adobe com tons dourados. Rafael ajudou-a a descer do cavalo diante da igreja, segurando sua mão um pouco mais tempo que o necessário. Os olhares curiosos e as conversas sussurradas começaram imediatamente. Mirem, Dom Rafael trouxe a criada, comentou uma mulher idosa, o tom carregado de desaprovação. Dizem que ela veio de Guadalajara fugida da justiça, acrescentou outra, fazendo o sinal da cruz. Mas Rafael não demonstrou constrangimento. Caminhou ao lado de Esperança pelas ruas estreitas, visitou as bancas de doces tradicionais, comprou-lhe um rebozo de lã fina para protegê-la do vento noturno. Quando alguém o cumprimentava, apresentava-a simplesmente: esta é Esperança. Ela cuida de minha casa e de minha alma. A declaração pública ecoou pelo povoado como sino tocado na torre da igreja. Algumas famílias mais progressistas acenaram educadamente. Outras viraram o rosto com nojo mal disfarçado. Mas Rafael manteve-se sereno, a mão pousada levemente nas costas de Esperança enquanto caminhavam. Foi Padre Agustim, o sacerdote idoso da paróquia, quem selou a aceitação divina. Aproximou-se deles diante do altar de flores na praça central e abençoou discretamente suas cabeças unidas. Que Deus los bendiga e proteja, murmurou, os olhos bondosos sorrindo. O amor verdadeiro é sempre uma bênção, não importa como o mundo o julgue. Naquela noite, de volta à hacienda, Rafael tomou uma decisão que vinha amadurecendo há semanas. Contratou carpinteiros do povoado para reconstruir completamente a capila abandonada. Queria um lugar sagrado onde pudesse agradecer pelas bênçãos recebidas e onde, quem sabe, pudesse um dia trocar promessas eternas. Os trabalhos começaram na semana seguinte. Telhado novo, paredes rebocadas, altar de pedra esculpida, bancos de madeira de cedro. Esperança acompanhava o progresso todos os dias, sugerindo detalhes, ajudando nas decorações. Pela primeira vez desde que chegara à hacienda, sentia que estava ajudando a construir algo permanente, algo que duraria além de sua própria existência. Mas a felicidade seria testada mais uma vez quando chegou uma carta lacrada de Guadalajara, trazendo notícias que nenhum dos dois esperava. O que revelaria esta correspondência misteriosa? E como reagiriam Rafael e Esperança diante de um passado que parecia nunca querer ficar para trás? Consolidação do amor. A carta chegou numa manhã fria de novembro, trazida por um mensageiro oficial que cavalgou desde Guadalajara. O envelope lacrado com cera vermelha trazia o brasão da família Vázquez de la Torre, e Esperança sentiu o sangue gelar nas veias quando Rafael lhe entregou a correspondência. Com mãos trêmulas, ela rompeu o lacre e leu as palavras que mudaram tudo. Senhorita Herrera, após investigação minuciosa sobre os eventos ocorridos em nossa casa, descobrimos a verdade sobre o comportamento de nosso filho Eduardo. 3 outras moças vieram depor sobre situações similares e não podemos mais negar sua inocência. Pedimos perdão pela injustiça cometida e oferecemos reparação financeira pelo dano à sua reputação. Esperamos que possa encontrar paz em sua nova vida. Esperança sentou-se pesadamente na cadeira da cozinha, as lágrimas correndo livres pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio profundo. Finalmente, sua versão da história havia sido reconhecida. Finalmente estava livre das acusações que a perseguiam. Rafael leu a carta por cima de seu ombro, depois se ajoelhou ao lado de sua cadeira. Agora você pode voltar para Guadalajara se quiser, disse suavemente. Com a reputação limpa, pode recomeçar onde nasceu. Esperança segurou o rosto dele entre suas mãos pequenas. E por que eu voltaria para um lugar que me expulsou quando posso ficar no lugar que me acolheu? Foi naquele momento que Rafael compreendeu que ela escolhera ficar não por falta de opções, mas por amor verdadeiro. A certeza floresceu em seu peito como os crisântemos que ela plantava com tanto cuidado. Naquela mesma tarde, algo extraordinário aconteceu.
Esperança havia começado a ensinar algumas crianças do povoado a ler, usando a Bíblia de Padre Agustim e cadernos que ela mesma costurava. O que começara como favor a 2 ou 3 famílias havia se transformado numa escola informal que funcionava na varanda da hacienda. Rafael, observando a dedicação dela com as crianças, sentiu uma ideia germinar em sua mente. Procurou carpinteiros na semana seguinte e mandou construir uma mesa grande de madeira de pinheiro e bancos suficientes para 12 alunos. Quando Esperança descobriu a surpresa, seus olhos se encheram de lágrimas de gratidão. Uma professora precisa de uma sala de aula adequada, disse ele simplesmente. A escola de Esperança cresceu rapidamente. Filhos de peões, comerciantes e até algumas famílias mais abastadas começaram a trazer suas crianças para aprender as primeiras letras. Ela ensinava com paciência infinita, usando histórias bíblicas, lendas mexicanas e até receitas culinárias para tornar o aprendizado mais interessante. Foi quando chegou uma carta oficial do governo estadual que tudo mudou definitivamente. O governador havia ouvido falar da escola informal e enviou um inspetor para avaliar o trabalho. O homem, surpreso com a qualidade do ensino e a dedicação da professora, escreveu um relatório elogioso que chegou até a capital. O reconhecimento oficial veio acompanhado de uma proposta. O governo estava disposto a financiar uma escola formal na região, com Esperança como professora titular. Seria a primeira escola oficial num raio de 50 quilômetros. Naquela noite, Rafael e Esperança se sentaram na varanda recém-reformada para discutir o futuro. O violão descansava entre eles, as estrelas brilhavam como diamantes no céu limpo de novembro. Aceitar esta proposta significa que ficaremos aqui definitivamente, disse Rafael. Significa construir algo juntos, algo que vai durar além de nós. Esperança segurou a mão dele, entrelaçando os dedos. E isso é o que você quer? É tudo o que eu quero. Foi então que chegou a carta final de sua família. Patrício escrevia em tom de ultimato. Rafael tinha até o Natal para tomar a decisão sobre a venda da hacienda e o casamento com Remédios. Caso contrário, seria deserdado da família Mendoza. Rafael leu a carta em voz alta, depois a dobrou calmamente e a guardou no bolso. E então? Perguntou Esperança, a voz mal conseguindo esconder a ansiedade. Rafael se levantou, caminhou até a borda da varanda e contemplou as terras que havia herdado de seu pai. Depois se voltou para ela com um sorriso que iluminou seu rosto inteiro. Prefiro construir meu próprio legado, declarou, com você ao meu lado. E assim, finalmente, os 2 corações que haviam se encontrado na solidão decidiram enfrentar juntos todos os desafios que o futuro pudesse trazer, mas que cerimônias e rituais selam um amor construído no silêncio e na compreensão mútua. A união silenciosa. O mês de dezembro trouxe ventos frios e a certeza de que algumas decisões não podem mais ser adiadas. Rafael escreveu 2 cartas na primeira semana, uma para seu irmão Patrício, comunicando sua escolha de permanecer na hacienda e renunciar à herança familiar. Outra para Padre Agustim, pedindo que os casasse numa cerimônia simples. A resposta de Patrício chegou por telegrama, concisa e cortante. Estás muerto para la família Mendoza. Rafael leu as palavras sem demonstrar emoção. Depois queimou o papel na lareira como havia feito meses antes com as acusações contra a Esperança. Não se arrepende? Perguntou ela vendo as chamas devorarem os últimos vínculos com sua família de sangue. Uma família que não aceita quem você ama não é verdadeiramente família, respondeu puxando-a para junto de si. Vamos construir nossa própria família. Padre Agustim aceitou realizar a cerimônia na capila recém-restaurada da hacienda. Seria algo íntimo, apenas eles 2 e algumas testemunhas do povoado que haviam se tornado amigos verdadeiros. O sacerdote idoso, que acompanhara toda a evolução daquele amor improvável, sorriu com bondade genuína ao fazer os preparativos. Esperança costurou seu próprio vestido de casamento, tecido branco simples, mas enfeitado com bordados delicados que havia aprendido no convento. Não tinha família para convidá-la, mas algumas mulheres do povoado que enviavam filhos à sua escola se ofereceram para ajudar nos preparativos. A surpresa veio na manhã da cerimônia, quando Rafael apareceu em seu quarto do sótão carregando uma pequena caixa de veludo azul. Isto pertenceu à minha avó, disse, abrindo a caixa para revelar um anel de ouro simples, ornado com uma pequena esmeralda.
Meu avô o deu a ela quando se casaram por amor, contra a vontade das famílias. Acho que ela gostaria que você o usasse. Esperança compreendeu a importância do gesto. Não era o anel da esposa falecida, mas uma joia com história de amor verdadeiro, de coragem para desafiar convenções. Quando ele deslizou o anel em seu dedo, ela sentiu que finalmente pertencia a algum lugar. A cerimônia foi realizada ao pôr do sol, na capila perfumada por jasmins que Esperança havia plantado ao redor das paredes. Padre Agustín conduziu a liturgia em latim e espanhol, sua voz trêmula de emoção. Rafael vestia seu melhor traje, camisa branca, colete de lã, calças escuras, e tinha os cabelos cortados e a barba aparada. Esperança usava o vestido que costurara, com o rebozo de lã que ele havia comprado no dia de Los Muertos cobrindo os ombros. As testemunhas foram o comerciante Tomás e sua esposa, o carpinteiro que havia reformado a capela e 3 famílias cujos filhos estudavam na escola de Esperança. Pequena congregação, mas com sorrisos sinceros e lágrimas de felicidade. Quando Padre Agustín os declarou marido e mulher, Rafael beijou Esperança com ternura infinita. Não foi um beijo apaixonado, mas um selo de promessa, um compromisso sussurrado sem palavras. A festa foi simples, mas calorosa. Esperança havia preparado um banquete com seus pratos especiais: mole poblano, tamales de dulce, água fresca de horchata. Os convidados trouxeram violões e cantaram canções tradicionais até tarde. Rafael e Esperança dançaram pela primeira vez juntos, movendo-se com a mesma harmonia silenciosa que havia marcado todo o desenvolvimento de seu amor. Naquela noite, quando finalmente ficaram sozinhos na casa que agora era verdadeiramente deles, Rafael mostrou a Esperança uma surpresa final. Havia transformado o quarto de hóspedes num escritório pequeno, mas completo, com mesa, cadeiras, prateleiras para livros e material escolar. Na parede, uma placa de madeira entalhada: Escola Rural Santa Rosa de los Pinos, Maestra Esperança Herrera de Mendoza. Agora você tem um lugar oficial para ensinar, disse, abraçando-a por trás enquanto ela contemplava seu novo reino. Esperança se voltou em seus braços, os olhos brilhando de felicidade. E você, Dom Rafael? O que tem agora? Ele sorriu, aquele sorriso completo que ela havia visto pela primeira vez durante a tempestade de granizo meses atrás. Tenho tudo, Esperança. Tenho uma casa cheia de vida, um propósito e a mulher que amo ao meu lado. 2 anos depois, chegou uma carta inesperada de Guadalajara. A família Vázquez de la Torre pedia perdão formal e convidava Esperança para o casamento de um primo, oferecendo-lhe um lugar de honra na cerimônia. Era o reconhecimento final de sua inocência e dignidade. E assim se consolidava não apenas uma união de corações, mas o nascimento de uma nova família, construída sobre bases de respeito, amor verdadeiro e propósito compartilhado. Mas que frutos daria esta árvore plantada com tanta paciência? Construindo o futuro. Os anos que se seguiram ao casamento de Rafael e Esperança fluíram como as estações na hacienda, cada um trazendo suas próprias bênçãos e desafios. A escola oficial foi inaugurada em 1883, com 16 alunos regulares e uma sala de aula construída especialmente ao lado da casa principal. Esperança havia se tornado Maestra Esperança para toda a região, respeitada por sua dedicação e pelos resultados impressionantes que obtinha com as crianças. Rafael, por sua vez, havia diversificado as atividades da hacienda. Além do gado, começou a cultivar milho e frijoles, aproveitando as técnicas de irrigação que aprendera, observando o cuidado de Esperança com seus jardins. A propriedade, antes decadente, floresceu como as plantas que ela insistira em plantar naquele primeiro dia. Foi numa manhã dourada de primavera de 1884 que Esperança descobriu estar esperando seu primeiro filho. O enjoo matinal, que a acometera por semanas, finalmente fez sentido quando a parteira do povoado confirmou suas suspeitas. Aos 28 anos, ela finalmente realizaria o sonho que havia guardado em segredo desde os tempos do convento. Rafael recebeu a notícia em silêncio, os olhos verdes se enchendo de lágrimas que ele não tentou esconder. Ajoelhou-se diante de Esperança, que estava sentada na varanda remendando roupas escolares, e beijou delicadamente seu ventre ainda plano. Por fim, murmurou contra o tecido do vestido dela, por fim tendremos nossa família.
Miguel nasceu numa tarde chuvosa de dezembro, com pulmões fortes e punhos cerrados como pequeno guerreiro. Era a imagem perfeita de Rafael: cabelos castanhos, olhos verdes, queixo determinado. Esperança amamentava o filho na varanda enquanto observava o marido construir um berço de madeira de cedro com suas próprias mãos. 3 anos depois veio Soledad, menina de cabelos negros como os da mãe e sorriso angelical como a tia que nunca conheceria. Rafael escolheu o nome como homenagem à primeira esposa, mas desta vez sem peso de luto. Era a celebração da vida nova que brotava da memória preservada com carinho. A escola cresceu junto com a família. Em 1887, Esperança já atendia 32 crianças, algumas vindas de fazendas distantes, que ficavam hospedadas na hacienda durante a semana letiva. Rafael construiu um dormitório simples, mas confortável, e contratou uma assistente para ajudar nos cuidados com os alunos internos. O reconhecimento oficial chegou quando o inspetor educacional do estado visitou a escola em 1889. Impressionado com o método de ensino de Esperança e com os resultados dos alunos, recomendou que ela fosse condecorada pelo governo. A cerimônia aconteceu na capital do estado, com Rafael orgulhoso ao seu lado e os filhos pequenos observando a mãe receber uma medalha por seus serviços à educação. Foi também em 1889 que chegou uma surpresa inesperada: uma carta de Dom Patrício pedindo reconciliação. O irmão de Rafael havia enfrentado reverses financeiros na capital e reconhecia que o casamento por amor havia trazido mais prosperidade ao irmão do que todos os negócios urbanos que ele tanto defendera. Carmen está arrependida do que fez, escrevia Patrício. Os anos nos ensinaram que o amor verdadeiro vale mais que convenções sociais. Gostaríamos de conhecer nossos sobrinhos e pedir perdão pelos erros do passado. A visita de reconciliação aconteceu na primavera de 1890. Patrício chegou mais humilde, Carmen mais silenciosa e até Remédios, agora casada com um comerciante próspero, demonstrou sincero interesse em conhecer a cunhada que havia sido tão injustamente julgada. Miguel, então com 5 anos, conquistou o tio com sua inteligência precoce e facilidade para tocar violão. Soledad, com 2 anos, derreteu o coração da tia Carmen com suas risadinhas e carinho espontâneo. A reconciliação familiar foi selada quando Patrício ofereceu investimento na expansão da escola, reconhecendo o valor social do trabalho de Esperança. Naquela noite, depois que os visitantes se recolheram aos quartos de hóspedes, Rafael e Esperança se sentaram na varanda para contemplar as estrelas, como faziam desde os primeiros dias de namoro. Você tinha razão, disse ela, a cabeça apoiada em seu ombro. Construímos nosso próprio legado. Rafael beijou seus cabelos, que agora mostravam alguns fios prateados nas têmporas. Nuestro legado, Esperança. Tudo isso só foi possível porque você teve coragem de plantar sementes numa terra que parecia morta. E assim, das cinzas de 2 passados feridos, floresceu uma família próspera e unida, deixando rastros de educação, amor e esperança por toda a região. Mas que outras surpresas aguardavam aqueles que haviam aprendido que os melhores frutos nascem da paciência e da dedicação? Raízes profundas. O ano de 1890 trouxe mudanças que consolidariam definitivamente o lugar de Esperança e Rafael na história da região. A escola havia se tornado referência educacional, recebendo visitas de delegações governamentais e servindo de modelo para outras comunidades rurais. Esperança, agora aos 34 anos, havia desenvolvido métodos pedagógicos inovadores que combinavam o ensino tradicional com técnicas agrícolas práticas. Miguel, aos 6 anos, já sabia ler fluentemente e ajudava a mãe organizando os materiais escolares. Mostrava especial talento para a música, tocando violão com dedos pequenos mas precisos, seguindo os passos do pai que finalmente aprendera a extrair melodias doces do instrumento. Soledad, aos 3 anos, era uma menina falante e curiosa que encantava os alunos mais velhos, com suas perguntas inocentes e abraços calorosos. Foi numa manhã de outono que chegou uma proposta que mudaria tudo novamente. O governador do estado, impressionado com os resultados da escola rural, ofereceu à Esperança um cargo na Secretaria de Educação da capital. Seria responsável por implementar escolas similares em toda a região norte do México,
com salário generoso e residência oficial. É uma oportunidade única, comentou Padre Agustin quando soube da proposta. Poucas mulheres em todo o país têm chance de influenciar políticas educacionais em tal escala. Rafael encontrou esperança naquela tarde no jardim que havia crescido magnificamente ao redor da capila. Crisântemos dourados floresciam entre roseiras brancas, limoeiros perfumavam o ar, e um pequeno pombal que ele construíra abrigava pássaros que enchiam o entardecer com suas canções. "O que você pensa sobre a proposta?" perguntou sentando-se ao lado dela no banco de pedra que havia esculpido anos antes. Esperança observou Miguel ensinando Soledad a identificar flores, a menina repetindo os nomes com seriedade cômica. "Penso que nossa vida está aqui", respondeu suavemente. "Estas crianças, esta terra, nossa família, tudo o que plantamos está finalmente dando frutos. Por que arrancar raízes quando elas estão crescendo tão profundas?" Rafael sorriu, aquele sorriso completo que havia aprendido a dar graças ao amor dela. "E se trouxermos a capital até aqui, em vez de irmos até lá?" A ideia que ele apresentou era ambiciosa. Transformar a Hacienda Santa Rosa de Los Pinos num centro de formação para professores rurais. Construir dormitórios adequados, salas de aula especializadas, biblioteca, laboratórios práticos de agricultura. Esperança treinaria educadores que depois levariam seus métodos para povoados distantes. "Um seminário pedagógico rural", murmurou ela, os olhos brilhando com a possibilidade. "Formando professores que compreendam a realidade do campo." A proposta foi apresentada ao governo no início de 1891. Esperança viajou à capital acompanhada por Rafael e os filhos, apresentou um projeto detalhado e impressionou autoridades com sua visão educacional. O governador, reconhecendo o valor da ideia, aprovou o financiamento para a construção do seminário. As obras começaram na primavera de 1891. Rafael supervisionou pessoalmente cada detalhe, desde a orientação dos dormitórios para aproveitar melhor o sol matinal, até a construção de um sistema de águas que irrigaria jardins didáticos, onde os futuros professores aprenderiam técnicas agrícolas. Enquanto isso, chegavam notícias emocionantes de Guadalajara. A família Vázquez de la Torre havia criado uma fundação educacional e desejava financiar uma biblioteca para a Escola de Esperança. Era reconhecimento público de que ela havia não apenas superado as acusações do passado, mas construído uma reputação sólida baseada em trabalho e dedicação. A biblioteca foi inaugurada em setembro de 1891, com estantes de mogno, centenas de livros didáticos, obras literárias e até mapas detalhados do México e do mundo. Miguel ficou fascinado pelos livros de aventuras, enquanto Soledad preferia os volumes com ilustrações coloridas de plantas e animais. No dia da inauguração oficial do Centro de Formação de Professores Rurais Santa Rosa de Los Pinos, compareceram autoridades governamentais, educadores de várias regiões e representantes de famílias abastadas que admiravam o trabalho pioneiro de Esperança. Durante a cerimônia, Padre Agustin abençoou as novas instalações e pronunciou palavras que se tornariam lenda na região. "Esta mulher chegou aqui há 10 anos, como semente no vento. Hoje vemos que se transformou na árvore frondosa, que oferece sombra e frutos a toda uma geração. Que Deus abençoe quem planta esperança em terras áridas." Naquela noite, a família se reuniu na varanda da casa principal, agora ampliada com novos cômodos, para acomodar estudantes e professores visitantes. Rafael tocava violão, enquanto Miguel tentava acompanhar numa pequena guitarra que o avô Patrício havia trazido de presente. Soledad dormitava no colo de Esperança, que cantarolava canções de ninar que aprendera no convento. "Às vezes penso que tudo isso é um sonho", confessou Esperança, observando as luzes que brilhavam nas janelas dos dormitórios, onde jovens professores estudavam para suas futuras missões. Rafael parou de tocar e a encarou com ternura infinita. "Se for sonho, que nunca acordemos." Mas ainda havia uma surpresa final que o destino reservava para aqueles dois corações que haviam aprendido que o amor verdadeiro multiplica bênçãos em vez de dividi-las. Que revelação coroaria uma década de construção paciente e dedicada. A grande revelação era uma manhã de dezembro de 1891, 10 anos após a chegada de Esperança à Hacienda,
quando chegou uma carta que mudaria para sempre a compreensão que eles tinham de seu próprio destino. O envelope trazia o selo oficial da Arquidiocese do México e era dirigido especificamente a Dona Esperanza Herrera de Mendoza. Rafael encontrou-a no escritório da escola, corrigindo trabalhos dos alunos internos, e entregou-lhe a correspondência com curiosidade evidente nos olhos verdes. Esperanza abriu a carta com mãos ligeiramente trêmulas e leu em silêncio, seus olhos se arregalando progressivamente com cada linha. Quando terminou, deixou o papel cair sobre a mesa e cobriu o rosto com as mãos, soluçando. "Que pasa, meu amor?" perguntou Rafael, imediatamente ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. Entre lágrimas de emoção, Esperança leu a carta em voz alta. "Estimada senhora Mendoza, após extensa investigação nos arquivos da Igreja de São José em Guadalajara, descobrimos informações sobre suas origens que julgamos importante compartilhar. Você não foi abandonada por pais desconhecidos, como sempre acreditou. Sua mãe, Maria Esperanza Herrera, era filha de uma família próspera que perdeu tudo numa seca severa. Deixou-a no convento não por desamor, mas para salvá-la da miséria que a assolava. Morreu 3 dias depois, mas deixou uma carta explicando que escolhera seu nome com cuidado, Esperanza, porque você representava a esperança de um futuro melhor. Anexamos a carta original e documentos que comprovam sua linhagem nobre. Você descende de uma família de educadores e filantropos de Jalisco." Rafael segurou Esperanza, enquanto ela chorava, compreendendo a magnitude da revelação. Durante toda a vida, ela havia se sentido abandonada, uma filha de ninguém criada por caridade. Descobrir que foi amada e que seu nome carregava bênção e significado profundo transformava não apenas seu passado, mas sua compreensão de si mesma. "Eu tinha uma mãe que me amou", soluçou contra o peito dele. "Ela me deu um nome que era uma promessa. A carta da mãe falecida, escrita em letra trêmula numa noite de dezembro de 1856, foi o presente mais precioso que Esperanza já recebera. Filha de meu coração, se um dia estas palavras chegarem até você, saiba que foi gerada no amor e entregue aos cuidados das irmãs, porque eu queria que tivesse a chance de uma vida melhor do que eu poderia oferecer. Escolhi seu nome com muito cuidado, Esperanza, porque você é a esperança de que a bondade continue existindo no mundo, de que o conhecimento vença a ignorância, de que o amor triunfe sobre o desespero. Seja sempre uma mulher que planta sementes de esperança onde outros veem apenas terra árida. Sua mãe que a ama eternamente, Maria Esperanza Herrera." Rafael leu a carta várias vezes, depois olhou para Esperanza com veneração nova. "Ela sabia", disse suavemente. "Sua mãe sabia que tipo de mulher você se tornaria." O impacto da descoberta reverberou por toda a família. Miguel, agora com 7 anos, ficou fascinado ao saber que tinha uma avó que havia sido professora. Soledad, aos 4 anos, não compreendia completamente, mas abraçou a mãe com força extra quando viu suas lágrimas. Padre Agustín, quando soube da revelação, sorriu com lágrimas nos olhos. "Sempre soube que havia algo especial em você, minha filha. Agora compreendo que era a vocação correndo em suas veias, transmitida de mãe para filha como bênção divina." A notícia se espalhou pela região como perfume de jasmim no vento. Esperanza não era apenas uma mulher corajosa que havia construído uma vida digna, era descendente de uma linhagem de educadores, alguém que carregava no sangue a missão de ensinar e transformar vidas. Mas a revelação mais profunda veio quando ela compreendeu o significado completo de sua jornada. Cada momento de dor, cada experiência de rejeição, cada vez que se sentiu deslocada, havia sido preparação para este momento. Ela não era uma mulher sem raízes. Era uma semente especial que precisou viajar longe para encontrar o solo adequado, onde pudesse florescer. Naquela noite, Rafael a encontrou no jardim atrás da capila, o mesmo lugar onde ela havia plantado as primeiras sementes 10 anos antes. Agora o espaço era um paraíso perfumado, com caminhos de pedra a serpentear entre canteiros coloridos, bancos estrategicamente posicionados para a contemplação e uma fonte pequena, onde pássaros vinham beber água. "Como se sente sabendo a verdade?" perguntou ele, sentando-se ao lado dela no banco favorito. Esperanza contemplou as estrelas que brilhavam como diamantes no céu limpo de dezembro. "Sinto que finalmente compreendo meu propósito completo. Não vim aqui fugindo do passado.
Vim cumprindo um destino que estava escrito desde antes do meu nascimento. Rafael pegou sua mão, entrelaçando os dedos como faziam desde os primeiros dias de confiança mútua. E eu pensar que quase não a contratei porque desconfiava de suas intenções. Esperança riu suavemente, aquele riso musical que ele aprendera a amar como trilha sonora de sua felicidade. Talvez a desconfiança também fosse necessária. Você precisava ter certeza de que eu ficaria não por conveniência, mas por amor verdadeiro. Foi nesse momento que Rafael compreendeu que chegara a hora da revelação que havia guardado em segredo por meses. Levantou-se do banco e se ajoelhou diante dela, retirando do bolso uma pequena caixa de veludo vermelho. Esperança, há algo que quero pedir há muito tempo, mas estava esperando o momento certo. Ela o olhou confusa. Afinal, já eram casados há quase 2 anos. Quando nos casamos, foi por necessidade de fazer as pazes com o mundo, continuou ele, abrindo a caixa para revelar um anel delicado, cravejado de pequenos diamantes. Agora, quero me casar novamente com você, mas por celebração pura. Quero uma cerimônia grande com nossa família inteira presente, com toda a região testemunhando que você é a mulher mais importante da minha vida. Esperança sentiu o coração acelerar como se fosse a primeira vez que ele declarava seu amor. Rafael, quero que Miguel e Soledad vejam o pai pedindo a mãe em casamento. Quero que eles cresçam sabendo que o amor verdadeiro se renova a cada dia, se fortalece com o tempo, se celebra sempre que possível. A proposta era mais do que um novo casamento. Era a coroação de uma década de amor construído com paciência, a celebração pública de uma união que havia transformado 2 vidas solitárias numa família próspera e radiante. Sim, sussurrou ela, as lágrimas correndo livres pelo rosto. Sim, quero me casar com você 1000 vezes, Rafael Mendoza. Quando ele deslizou o anel cravejado em seu dedo, ao lado da aliança simples que usava desde o primeiro casamento, Esperança sentiu que o círculo finalmente se fechara. A menina abandonada, a jovem acusada injustamente, a mulher que chegara fugindo do mundo, havia se transformado na matriarca respeitada de uma família abençoada. Mas que surpresas ainda guardava o destino para aqueles 2 corações que haviam aprendido que o amor verdadeiro não tem fim, apenas recomeços cada vez mais belos. O círculo completo. A segunda cerimônia de casamento foi marcada para o dia de São José, 19 de março de 1892, numa homenagem ao santo padroeiro das famílias e ao convento onde Esperança havia sido criada. Seria não apenas a renovação dos votos de um casal, mas a inauguração oficial do Centro de Formação de Professores Rurais, que havia se tornado realidade. Os preparativos duraram meses. Rafael mandou construir um gazebo de madeira trabalhada no centro do jardim principal, cercado por arcos de flores brancas e douradas. Esperança costurou um novo vestido de casamento, desta vez em seda marfim, com bordados delicados que contavam a história de sua jornada. Pequenos crisântemos representando o primeiro jardim, livros simbolizando a escola, estrelas lembrando as noites de violão na varanda. A família de Rafael veio completa de Guadalajara. Patrício, agora genuinamente arrependido dos erros passados, trouxe presentes caros e ofereceu-se para custear parte da festa. Carmen, transformada pela maternidade dos próprios netos, ajudou Esperança nos preparativos finais. Remédios, feliz em seu próprio casamento, tornou-se amiga verdadeira da cunhada. Mas a surpresa mais emocionante veio 3 dias antes da cerimônia, quando uma carruagem elegante parou diante da hacienda. Dela desceu uma senhora idosa de porte nobre, acompanhada por um jovem sacerdote. Era Dona Isabel Herrera Vasques, tia-avó de Esperança, que havia descoberto sua existência através da investigação da igreja. Minha sobrinha, disse a senhora, abraçando Esperança com lágrimas nos olhos. Você é igualzinha à minha irmã Maria. A mesma determinação nos olhos, a mesma bondade no coração. Dona Isabel trouxe presentes preciosos, o rosário que pertencera à mãe de Esperança, uma boneca de porcelana que havia sido guardada para a filha que Maria nunca pôde criar, e, mais importante ainda, fotografias da família Herrera que provavam a linhagem nobre de educadores e filantropos. Sua bisavó fundou a primeira escola para meninas em Jalisco, contou a tia-avó, mostrando um retrato antigo. Seu sangue carrega a vocação para ensinar, minha querida.
O que você construiu aqui é continuação de uma tradição familiar. Miguel e Soledad ficaram fascinados ao descobrir que tinham família materna, tios-avós que viviam em casarões elegantes e primos que estudavam em colégios da capital. Mas o que mais os impressionou foi saber que a mãe descendia de pessoas importantes que haviam dedicado suas vidas à educação. O dia do casamento amanheceu com o céu azul imaculado e brisa suave que balançava as flores do jardim como bênção divina. Convidados chegaram de todas as direções: autoridades governamentais, famílias abastadas de várias regiões, professores que Esperança havia treinado, alunos antigos que agora eram adultos prósperos. Esperança desceu as escadas da casa principal com Miguel e Soledad ao lado, carregando as alianças em almofadas de seda bordada. Rafael esperava no gazebo vestido com traje formal completo, os cabelos agora totalmente prateados nas têmporas, mas o sorriso jovem, como no primeiro dia. Padre Agustín, assistido pelo sobrinho sacerdote de Dona Isabel, conduziu a cerimônia em latim e espanhol. Quando chegou o momento dos votos renovados, Rafael tomou as mãos de Esperança e falou com voz clara que ecoou por todo o jardim. Esperança Guadalupe Herrera de Mendoza. Há 11 anos você chegou aqui como mulher ferida buscando refúgio. Hoje você é minha esposa amada, mãe de nossos filhos, educadora respeitada por toda a região e a luz que ilumina cada amanhecer em minha vida. Prometo amá-la e honrá-la por todos os dias que Deus me conceder e construir ao seu lado um legado que perdure além de nossas vidas. Esperança, com lágrimas de felicidade correndo pelo rosto, respondeu: Rafael Antônio Mendoza, você me recebeu quando o mundo me rejeitava, protegeu-me quando eu estava indefesa e me amou quando eu achava que não merecia amor. Prometo ser sua companheira fiel, mãe dedicada de nossos filhos, e plantar sementes de esperança ao seu lado até meu último suspiro. Quando o padre Agustín os declarou marido e mulher renovados diante de Deus e dos homens, Rafael beijou Esperança com paixão madura, amor temperado pelo tempo e fortalecido pelas tempestades que haviam enfrentado juntos. A festa durou até altas horas, com música, danças tradicionais e banquete preparado pelos melhores cozinheiros da região. Miguel tocou violão acompanhado pelo pai, arrancando aplausos emocionados dos convidados. Soledad recitou um poema que havia decorado especialmente para a ocasião, sua voz cristalina enchendo o ar de doçura. Quando os últimos convidados partiram e a família finalmente ficou a sós, eles se reuniram na varanda como faziam todas as noites há uma década. Rafael tocava violão, Esperança cantarolava baixinho, Miguel tentava acompanhar na pequena guitarra e Soledad dormitava no colo da mãe. Você se lembra do que disse na primeira noite? Perguntou Esperança, a voz suave como brisa noturna. Rafael parou de tocar e sorriu com ternura infinita. Solo necessito que me alimentes, nada mais, repetiu, balançando a cabeça com incredulidade. Como eu estava enganado sobre o que realmente precisava. E o que precisa agora? Rafael olhou para os filhos adormecidos, para a esposa que havia transformado sua vida, para a propriedade que florescera como jardim abençoado, para o futuro que se estendia diante deles, cheio de possibilidades luminosas. Nada mais, mi amor. Tengo todo lo que un hombre puede desear en esta vida y en la próxima. As estrelas brilhavam como diamantes no céu infinito de março, abençoando uma família que havia aprendido que o amor verdadeiro multiplica as alegrias, divide as tristezas e transforma até as terras mais áridas em jardins florescentes. E assim, Esperança Guadalupe Herrera de Mendoza, a menina abandonada que se tornara mulher de coragem, a fugitiva que encontrara seu destino, a semente que se transformara em árvore frondosa, completou o círculo de sua jornada não onde havia começado, mas onde sempre estivera destinada a chegar, no coração de uma família que ela mesma ajudara a construir com amor, paciência e esperança inabalável. Às vezes somos sementes que o vento carrega longe de casa, não para nos perder, mas para encontrar o solo exato onde nosso destino pode florescer em toda sua glória.